Olha só, gente, nos últimos dias o Tribunal Superior Eleitoral tem feito diversas proibições e também liberações de alguns conteúdos. Inclusive, alguns candidatos fizeram pedidos para derrubar discursos e imagens da campanha de Jair Bolsonaro. Em contrapartida, alguns dos ataques direcionados ao atual presidente e candidato à reeleição pelo PL continuam no ar. Além disso, a propaganda com Michele Bolsonaro foi removida e as imagens do 7 de setembro e do discurso feito pelo presidente na embaixada em Londres foram proibidas de serem incluídas na campanha. Em agosto, o TSE pediu para que fossem removidos vídeos em que o petista chamava Bolsonaro de genocida. Já em setembro, eles voltaram atrás e mantiveram o vídeo no ar. A última decisão do TSE foi de manter uma peça que dizia que Lula venceu todos os processos. Afinal de contas, o que o TSE leva em consideração para barrar ou não esse tipo de conteúdo? Eu vou aqui, se você me permitir, meu querido Bruno Caniato, acrescentar uma decisão de hoje, inclusive da Justiça Eleitoral, em que mandou remover um conteúdo em que o candidato a deputado federal Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, fazia a respeito do STF, e ele dizia nesse conteúdo, é um vídeo específico que ele postou lá nas redes sociais, que o STF era uma espécie de casa da mãe Joana. E aí o ministro Alexandre de Moraes não gostou desse termo utilizado, casa da mãe Joana, pediu para a Justiça Eleitoral tirar do ar e colocar multa de R$5.000 por dia caso ele não retirasse o vídeo. Como é que vocês veem isso? Qual que é o critério que o tribunal está adotando? Por exemplo, esse caso específico do Deltan. Quando você faz uma crítica ao Supremo Tribunal Federal dizendo que lá é a casa da mãe Joana, você está tentando contra a instituição? O que você pensa, João? Nesse sentido, ele usa de uma forma pejorativa, né? Aí, nesse caso, eu concordo com o STF. Mas eu vejo com o TSE, perdão. Mas eu vejo as eleições judicializadas, né? Ficou chato a disputa de eleição. Você não pode mais nada, o que o outro fala está sempre ofendendo, você tem que medir as palavras. Se o presidente em exercício, que é o Jair Bolsonaro hoje, se ele usa de uma viagem que ele está fazendo como presidente, ele fala alguma coisa como candidato, é difícil separar a pessoa. Eu discordo. Mas a crítica não é no sentido pejorativo mesmo? Sim. Então. Ele tá atacando, ele tá agredindo. É a mesma coisa eu chegar aqui nessa casa e dizer a Jovem Pan é a casa da mãe Joana. Eu não posso tenho certeza que ninguém da Jovem Pan se sentiria ofendido com isso. Claro que você pode. Mas eu não tenho o direito de fazer claro que você pode falar. Pode falar se quiser. Depende. Quer não é assim, tolher a liberdade de falar, de pensar? Eu não posso chegar aqui e te ofender. Você pode. Mas o que é ofender? É falar que a casa da mãe Joana é uma ofensa agora? Pelo menos o que eu entendo de casa da mãe Joana é que é o seguinte: todo mundo manda ali e ninguém manda. Ou seja, é uma baderna, uma zona. E eu não vejo isso como uma ofensa. Um ex-procurador, ele teria outras formas de colocar isso, sem querer jogar pra galera. Como o nosso sistema judicial perdeu muita credibilidade e vem perdendo a credibilidade conforme o tempo, todo mundo que olha hoje para as decisões do TSE ou até mesmo do STF já vem com uma descrença muito grande, porque tá tudo ideologizado. Exatamente isso. Obrigado pela palavra. Palavra difícil. A gente vai querer inventar a palavra difícil na televisão, é isso aí. Mas assim, tá. E essa ideologia, infelizmente, agora eu não sei se também é ideologia ou interesse, né? Não dá para saber, mas essa ideologia tá fazendo com que o nosso processo eleitoral, as nossas campanhas eleitorais, sejam altamente prejudicadas. O João falou uma coisa que, nisso, ele tem razão. A campanha eleitoral está ficando chata, de tão judicializada que ela está ficando, porque aí você tem que dar a sorte de cair com um juiz que vai te condenar, ou que não vai te condenar, baseado na ideologia que ele tem e não baseado nos fatos, porque a nossa lei eleitoral é muito confusa e muito interpretativa. Então nós precisamos de uma reforma eleitoral, esse é o primeiro passo, urgente, né? E nós temos que parar o TSE e o STF tem que parar de querer ser estrela do processo. Eles não são estrela de nada. Eles não têm que ser estrela do processo eleitoral. A estrela do processo eleitoral tem que ser os candidatos. Eles que o povo tem que ver e definir se vai votar num ou se vai votar em outro. Eles têm que parar de querer aparecer em cima do processo eleitoral brasileiro.
A justiça tem que ser para fazer a mediação e julgar os fatos e não querer aparecer mais do que os candidatos. Agora, vocês acham que tem pesos e medidas diferentes aí para cada caso? Por exemplo, eu quando vejo alguém falar que o presidente Jair Bolsonaro seria uma espécie de genocida, essa pessoa ela não estaria atentando contra a instituição Presidência da República quando fala isso? Como é que vocês veem isso? Olha, eu pessoalmente, eu não vejo problema em das manifestações mais diversas que o cidadão pode ter. Agora, como todos nós adultos, a gente sabe que a gente tem liberdade para dizer o que pensa. Agora, se eventualmente a gente ofender um terceiro, esse terceiro vai poder procurar a justiça e tentar ter algum tipo de reparação, alguma forma. Se a pessoa não se ofendeu, ok. Agora, se a pessoa se ofender, vai caber à justiça tomar essa decisão. Mas é muito louco. Como é que você repara um sentimento, uma mágoa? Né? Me senti magoada que tal pessoa falou tal coisa. Quem que vai decidir o que pode te magoar? O judiciário. Então, mas... Com base em quê? Com base em critérios legais. Com base em critérios legais e jurisprudenciais, a justiça vai lá e dá uma decisão estabelecendo uma determinada medida de reparação. Mas como critérios legais definem um sentimento? Exatamente. Não, eu acho que o ponto central é o seguinte, nesse caso específico do Deltan Dallagnol, há uma crítica ao Supremo Tribunal Federal que se sentiu ofendido e que ordenou uma ordem judicial, certo? Para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral foi lá e acatou. Ou seja, o ponto final é o Supremo. É o Supremo quem decide, ou não? Sim, é ele que decide, e ele claramente tem um lado, e ele claramente avalia quem fala e não o que é falado. Tanto que a gente vê essa disparidade de decisões relacionadas a pessoas da direita e da esquerda. Então, claramente a gente tem um lado muito bem estabelecido, né, de julgamento do pessoal do TSE. Então, eu particularmente, se fosse parar minha vida para processar todo mundo que me ameaça, que me faz críticas ou que tenta me ofender, eu só ia fazer isso da minha vida. Eu ia abrir um escritório só para processar quem me ofende todos os dias. Não que eu me sinta ofendida, mas as pessoas tentam a qualquer custo. Então, para resumir, é muito em relação a como as pessoas estão se sentindo. E em épocas de homens de açúcar que a gente está vivendo, né, tudo vira sentimentalizado, tudo vira uma agressão, e aí você acaba indo para o STJ por qualquer bobagem. Né? O que foi, Cristiano? Olha, eu vejo que qualquer pessoa que se sinta ofendida, ela tem, em tese, ela tem a possibilidade de procurar o judiciário. Quem não se sente ofendido, ótimo, melhor ainda, não precisa procurar. Agora, quem se sente, deve procurar, e o judiciário deve tomar a decisão, avaliar com base na lei, com base nas provas, se de fato há algum tipo de medida de reparação a ser tomada ou não. O único aspecto que eu vejo, que eu gostaria de colocar, e é nesse ponto eu discordo tanto do João quanto do Paulo, né? Como da Pietra também. Eu vejo que a Justiça Eleitoral, nessa eleição especialmente, né, que a gente está acompanhando, mas de uma forma geral, ela está atendendo, ela está seguindo nas suas decisões sobre representações, sobre pode isso ou não pode aquilo, ela está seguindo claramente a sua jurisprudência e a legislação eleitoral. Eu tenho muitas críticas a fazer à legislação eleitoral. Eu, pessoalmente, também acho que a legislação eleitoral ela fica se prendendo muito em miudezas, então você tem o tamanho do adesivo que pode ter no carro. Há uns excessos de miudeza que são realmente, acabam engessando muito o debate eleitoral. Cá entre nós, você acha mesmo que hoje um candidato, seja ele a deputado estadual, a deputado federal, a senador, enfim, ou a qualquer outro cargo, se sente tranquilo em criticar o Supremo Tribunal Federal, em criticar a atuação de algum ministro do Supremo? Você acha que existe essa liberdade hoje? Um candidato, por exemplo, depois do que aconteceu com o Deltan especificamente. Então, mas deixa eu só prosseguir nessa linha, desculpa, Paulo, mas eu vejo que, de fato, então, o TSE, ele vem atuando, né, com base na legislação e aí tomando as decisões nesse sentido. O que não faz, o que não me coloca na situação de concordar com todas as decisões. Há uma série de decisões, e isso eu discordo, não é de hoje. Bom, eu tenho 20 anos de advocacia, há 20 anos eu discordo de decisão judicial. Isso faz parte do jogo institucional. Então, eu discordo, por exemplo, dessa decisão com relação ao Deltan Dallagnol. Eu vejo que essa fala não foi uma fala ofensiva no meu entendimento, né? Então, o fato de nós discordarmos de alguma posição da Justiça Eleitoral e muitas vezes discordar até de muitas posições, não quer dizer que a Justiça Eleitoral não esteja cumprindo o que disciplina a legislação. Eu vejo com muita preocupação isso, porque eu acho que é tipo um estado policialesco, assim. Uma medida como essa, por exemplo, em relação ao Deltan Dallagnol, eu acho que os caras estão tentando dar uma mensagem do seguinte, ó, tô fazendo isso daqui com isso daqui, você não tenta fazer igual.
todos os outros vão se sentir um pouco acuados de fazer algum tipo de crítica. Olha, se por exemplo, um candidato a deputado vai lá publicamente fala o seguinte: olha, decisões monocráticas dentro do Supremo Tribunal Federal são péssimas. Isso aqui virou a casa da mãe Joana. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de ataque. Eu estou vendo uma crítica justamente dizendo o seguinte: olha, essas decisões monocráticas não podem persistir. Agora, a Justiça vai lá, manda retirar o vídeo do ar a pedido de um ministro do Supremo Tribunal Federal e ainda coloca uma multa diária. Ou seja, qual que é o recado? Pelo menos ao meu ver, não sei o de vocês, quero ouvir vocês. Mas qual o recado que está passando? O recado é não façam o mesmo. Não façam igual, porque... Não, mas eu queria que o Cristiano me explicasse. Ele falou de jurisprudência você quer brigar, e legislação. Né? Eu percebi que você quer brigar. Não, eu queria que ele me explicasse, então, qual é a jurisprudência ou legislação eleitoral que proíbem o uso de imagens do 7 de setembro, por exemplo, que foi transmitido por várias redes de TV abertas e que aí você poderia pegar a imagem da rede de TV que foi transmitida abertamente para poder usar no programa eleitoral. Claro. E com que base legal a Justiça trouxe isso tomou essa decisão. E uma outra coisa é com que base legal o TSE teve para poder proibir a gente, por exemplo, de entrar nas cabines de urna para votar com os nossos celulares, por exemplo. Excelente pergunta, Paulo. Com base nessa questão do 7 de setembro, foi com base na Lei Eleitoral 9504 de 97, o artigo 73, ele disciplina a impossibilidade de se utilizar a estrutura pública para fazer campanha eleitoral. Eu comentei bastante sobre o pacto do 7 de setembro já, tive aqui na Jovem Pan, inclusive, comentando no dia da programação do 7 de setembro. Eu separo muito bem, e a decisão, ela separou isso muito bem. Uma coisa é o ato oficial, em Brasília, institucional, com toda o desfile militar, com toda a circunstância de governo. Lá, naquele momento, ele não poderia ter feito campanha. E ele errou e não pode utilizar da imagem, só para concluir, não pode utilizar da imagem daquele ato. Agora, saiu dali o ato que o presidente foi no Rio de Janeiro, o ato que teve na Avenida Paulista, nas principais cidades do país, o ato político de apoio ao presidente, ali ele pode discursar à vontade como fez, pode se utilizar a imagem, não tem problema nenhum. Agora, você se utilizar da estrutura pública, a lei, ela estabelece essa vedação. No fato, ele descumpriu essa vedação, tomou a restrição que é não poder utilizar a imagem. Tá bom, mas se fosse para proibir o evento, tudo bem, mas proibir as imagens? As imagens não foi o governo que fez, imagens foi a rede de televisão que fez. Isso acontece. O que tem a ver a imagem que a rede de televisão captou, que é pública, com o evento em si? Não quer deixar o evento acontecer porque está usando estrutura pública, tudo bem. Mas a imagem é pública. A imagem passou para todo mundo na televisão. Paulo, desde 97, que é quando existe esse artigo de lei, todo mundo que faz isso tem essa mesma punição. Por que agora teria que ser diferente? Então, desde 97, há 25 anos aproximadamente, essa lei existe, quem acaba descumprindo, e ninguém descumpre porque é mal, porque é maquiavélico. Já vieram falar, aliás, o PDT entrou com uma ação pedindo a cassação do registro. Eu me posicionei aqui, é um absurdo, não tem potencialidade nenhuma para cassar o registro. Agora, como todo mundo acontece numa campanha eleitoral, quando você comete um errinho ali, e uma campanha presidencial, com 220 milhões de brasileiros, um país desse tamanho, é natural que um errinho ou outro aconteça. Então, acontece um errinho desse, tem as punições estabelecidas. Isso é um perigo jurídico. Você imagina que um deputado que pegou o celular dele, que estava lá no ato de 7 de setembro e fez as imagens com o celular dele, não vai poder publicar. Aí vai. Isso é um perigo jurídico. Vocês estão querendo construir. Eu coloco uma questão... Uma bomba jurídica. Paulo, isso não tem nenhum fundamento. É uma bomba jurídica, então, que desde 97, ela serve para todo mundo. Ela serve para todo mundo. Hoje qualquer pessoa pode veicular essas imagens e ser presa por isso. Pietra e Paulo, uma coisa que eu coloco para vocês, eu coloco sempre aqui na Jovem Pan, é o seguinte, pessoal, a gente fala muito de eleição presidencial, mas a eleição presidencial, ela não é a única em disputa. É muito importante eleger deputados federal e estadual, senador, governador, especialmente o legislativo, que acaba ficando um pouco fora de discussão. É importante que a gente se atente para eleger pessoas que nos representem no parlamento, justamente para que eventuais leis acabem sendo mudadas. Onde se discute a alteração legislativa não é na presidência da República, é no parlamento. E aí é importante que os parlamentares venham a discutir propostas, discutir mudanças. Eu, pessoalmente, já fiz parte de comissão
comissão para discutir reforma eleitoral e tudo mais. Eu tenho um monte de proposta. Se você for deputado, quiser me ouvir, Paulo, eu vou poder te falar um monte de coisas que eu vejo que tem que mudar agora. Se a lei está aí e ela é aplicada há 25 anos, não tem por que agora falar, não, agora não vamos aplicar mais. Aí não dá, né? Você tá muito sapatênis, hein, Cristiano? Não tem cabimento. Eu acho que a gente não pode mudar a regra do jogo no meio do caminho. Você tem uma lei lá, você tem que seguir a regra do jogo. A regra do jogo vale pro João, pro José, pra Maria e pro Benedito. Porque você tem leis que são feitas em determinadas circunstâncias que vão mudando de acordo com o tempo. Então, é o que você estava falando da questão da veiculação de imagem. Você não tinha redes sociais, você não tinha Twitter, você não tinha Facebook, não tinha Instagram quando elas foram implementadas. Então, o cenário hoje é diferente. Você não pode atribuir um crime a quem queira vincular esse tipo de imagem da manifestação à eleição do Bolsonaro. Muda a lei, tem que mudar a lei, gente. Eu sou favorável. Eu sou favorável. Você sabe disso. A lei não fala nada disso. Fala, artigo 73. Estrutura do governo. Artigo 73. O celular é estrutura do governo. O meu celular é estrutura do governo. O seu celular privado, não. Exatamente. Então, se eu fizer as imagens com o meu celular, eu posso usar e posso doar pro Bolsonaro usar. Não, doar não, porque ninguém pode doar a imagem nisso, mas você pode doar. Porque eu não posso mandar pra ele falar, Bolsonaro, usa. Mas o ponto é a veiculação na TV, né? Exato. Esse é o ponto. Sim, mas se ele quiser vincular nas redes dele... Agora você pode, se você estava lá participando, porque ele é o candidato. A lei não especifica isso. A lei não configura redes sociais, né? A lei configura divulgação. Essa lei eleitoral é muito louca, né? Porque você pode pedir dinheiro antes de pedir voto. É a casa da mãe Joana. É por isso. A casa da mãe Joana. Então, Dallagnol não tá errado. É por isso que esse descrédito do judiciário. Por decisões assim, bagunçadas totalmente, é que a gente chama o TSE de casa da mãe Joana, Paulo, mesmo. Eu gostaria de ver o Paulo Bonfim deputado para mudar a legislação eleitoral. É justamente quem muda a lei é o parlamento. Né? Eu gostaria de ver a Pietra, já falei várias vezes, Pietra, seja candidata, você é firme, vai ser uma ótima tribuna. Eu tenho pessoas o João, hoje tenho certeza. excelentes na Câmara fazendo esse tipo de coisa. Você tem o próprio Orelhas de Bragança, que ele praticamente refez uma Constituição. É óbvio que esse tipo de coisa não vai passar, porque a gente sabe que está tudo tomado pelo centro-esquerda, né? E não é do interesse Muito deles. bem. João, você tá bem, cara? Tudo firme aí? Tô bem. Ele não tá legal. O que você tá achando aí dessa... Eu tava querendo aproveitar a aula do doutor e professor Cristiano para que ele desse a opinião. Ele gostou. Tá dando uma aula. O Paulo não entende nada de lei, aí quer entrar no... Cristiano, você falou muito. Eu sei que eu tenho bom senso. Eu já falei que tem que virar deputado. Eu vou para Minas fazer uma pergunta para o professor. Isso é muito chato. Vai fazer pergunta. Eu quero pedir opinião para o professor aqui. Você falou do 7 de setembro. Eu queria saber qual o sentimento e aonde cabe do judiciário a questão do velório da rainha, que o presidente usou a embaixada para fazer um discurso político, um discurso eleitoreiro. Né? Se as sanções são as mesmas, né? E qual a sua opinião? Vocês estão batendo muita bola juntos, hein? Fizeram um acordinho igual tô vendo aqui. Tá rolando vocês dois também, viu? Não me vem falar que vocês dois também estão batendo aquela bolinha. Eu tô coisa. Antes do Cristiano responder, com licença, me responda o que configura como campanha eleitoral, né? O que você considera que o Bolsonaro tenha falado que configura como uma campanha no velório da rainha? Você vai no velório para quê? Para prestar, né, sua homenagem, condolências. Né? Assim. Velar uma pessoa a família, e tudo. assim. E o Bolsonaro foi lá fazer o quê? Prestar condolências a uma liderança política, né? E que está mais? equiparada. Ué, como que mais? Todo líder mundial foi lá prestar condolências. Por que só o Bolsonaro foi criticado pela forma como ele agiu?